Olá, o meu nome é Rodrigo Soares, tenho 23 anos, sou natural de Santarém e estou atualmente a viver em Faro. No ano de 2019 fiz parte do programa Erasmus e então tirei um semestre daqui da Universidade do Algarve e fui para a Finlândia, onde estive a estudar e ao mesmo tempo onde estive a participar em experiências tanto na área do voluntariado, através de projetos da universidade, como também experiências que permitiram ter contacto com outras culturas, como visitas, por exemplo, à Rússia, à Letónia, participação em projetos com outras universidades também. Ao mesmo tempo, na universidade tivemos a oportunidade de participar em muitos programas de voluntariado, por exemplo, no apoio a eventos, ou mesmo eles também são muito ligados à natureza. São experiências que nos marcam e eu sempre o que levei comigo foi o que uma professora uma vez me disse, que é a única oportunidade que nós temos de viver noutra cultura enquanto estudantes. E realmente foi inesquecível e até hoje trago memórias daquele tempo, como por exemplo a consciência ambiental. Hoje em dia ando de bicicleta em Faro, foi muito importante no meu percurso. Então eu estava na licenciatura em Turismo e sempre fui bastante ativo na universidade, na participação em alguns projetos e sempre gostava por um lado de melhorar a parte das línguas e por outro também desta possibilidade de viajar. A partir do momento que eu tive conhecimento do programa Erasmus, foi numa sessão de esclarecimentos da universidade, onde eu punha esta hipótese assim muito longe, talvez, de acontecer. O que é certo é que eu comecei a tentar investigar e comecei inicialmente a pensar, ok, vou para a Espanha, aqui próximo, e sempre melhor o meu espanhol. Depois pensei, por que não ser mais irreverente e ir se calhar um bocadinho mais longe? E foi assim que fui um bocadinho também crescendo, até que cheguei ao ponto de ver, por exemplo, a Finlândia foi um destino que me cativou, por saber que eles eram considerados os países onde as pessoas são mais felizes no mundo, o sistema de educação muito diferente do nosso, e no fundo o que eu tentei foi, como é que eu posso, enquanto estudante, ir para ganhar experiência numa outra universidade e depois voltar e no fundo trazer conhecimento e partilhar também essas experiências com os meus colegas. Foi um bocadinho por aí. Que competências achas que adquiriste com as tuas experiências e que vais poder levar para a tua vida profissional ou pessoal? Bem, a Finlândia foi uma escola muito diversificada. O primeiro impacto e a primeira impressão que eu tive foi para já de uma nova experiência da universidade. Estava num campus, numa cidade média que se chama Porvo, onde tinha um campus totalmente moderno, que era construído, acho que é interessante dizer, era construído foi feito, o edifício é recente e foi feito com base naquilo que os professores e os alunos esperavam da universidade ou da escola ideal. Então era um campus todo em vidro, com as salas todas, nós víamos o que é que estava a acontecer, o mobiliário tudo diferente, havia salas com puffs, havia salas com sofás, ou seja, algo muito... O que é isto? Isto é uma universidade? Nem tinha a sensação que estava na universidade. Ora, isto deu-me a conhecer, tal e qual como o estilo de ensino que eles têm, muito focado no trabalho com as empresas, na avaliação quase, muitas vezes, até pelas empresas, ou seja, eu passei um semestre onde aparentemente não havia o tradicional teste e exame, mas sim outro tipo de avaliações que me permitiram desenvolver características que eu às vezes nem eu sabia que tinha e que fui descobrindo. Por um lado profissional, ou neste caso na universidade, o que eu pude desenvolver foi muito esta capacidade de nós, por exemplo, eu hoje estou no mestrado e às vezes tenho a sensação de que o que eu estou agora a aprender na teoria já tinha aprendido de forma prática, ou seja, nós somos obrigados a pensar e nem sabemos que o conhecimento que estamos a tirar daquela experiência nos pode depois ajudar com competências muito específicas. Isto falo porque o trabalhar com as empresas e com outras culturas, nós tínhamos que desenvolver as ideias, tentar arranjar uma solução para os projetos que nos eram colocados, preparar muitas vezes eventos ou coisas que nós não sabíamos
pensávamos que não sabíamos que éramos capazes, então trabalhávamos muito o nosso autodesenvolvimento, a capacidade da organização, da liderança, a própria empatia uns com os outros, para nós tentarmos sentir muito aquilo que quase as dificuldades, como se estivéssemos num gabinete de crise, numa empresa, e nós tivéssemos que sair com uma ideia em pouco tempo, e a ideia aparecia, isso é que era mais certo. E nós, muitas vezes, só depois é que tínhamos a parte mais teórica das aulas, e quando chegávamos a esse ponto já conseguíamos construir uma ideia muito mais clara, porque era algo que nós já tínhamos, antes de nós começarmos a pensar como é que vamos fazer, nós já tivemos no terreno. E muitas vezes era mesmo isso, era sair para a rua e tentar, e nós irmos falar com as pessoas, falar com as empresas e tentar quase desenrascarmos, o que é uma característica que nós somos muito bons, e por isso acho que isso também nos dava esse à vontade e essa confiança, que acho que isso é muito importante, a confiança naquilo que somos e no percurso que estamos a fazer, do impacto que depois tem na nossa vida. Às vezes eu sentia que já estava a ir para a minha empresa todos os dias e os meus colegas eram a minha equipa, ou seja, é um sentido, não era um curso profissional, mas é um ensino que nos permite já projetar naquilo que poderia ser a nossa atividade profissional. Uma outra questão muito importante, que foi esta participação nos programas de voluntariado e projetos, tipo concursos de ideias e assim que tivemos com outras universidades. O que é que isto me fez crescer? Foi, para já, só o contacto com a sociedade e com aquele ambiente, por exemplo, de uma organização de eventos. Nós somos muito orientados para as emoções, para sentir o que é que a outra pessoa pode precisar. E eles são muito orientados para, por exemplo, temos uma lista de tarefas e todos temos que cumprir aquele protocolo, ou seja, não há, temos uma linha de caminho, ou seja, aí se calhar até melhorar a minha assertividade, competências como por exemplo esta capacidade que tinha referido, nós trabalharmos em equipa, a responsabilidade muito, porque nós tínhamos muitas vezes, por exemplo, houve um programa, uma conferência comparada talvez à Web Summit, em que nós tínhamos um programa desenvolvido por outros alunos para nos prepararem para aquilo que eles já tinham passado, ou seja, este ensino aluno para aluno, quase, dar-nos uma capacidade muito maior. Eu estava a terminar o curso e eu tinha a certeza que se eu saísse de lá, muitos deles já têm um emprego, ou já têm uma visão muito mais clara, às vezes, do mercado de trabalho. É essa aproximação do mercado de trabalho que nos permite a nós ganhar essa autoconfiança e esse sentido de que aquilo que nós estamos a fazer ali vai ter impacto no nosso futuro. Resumindo agora, diz-me 3 competências que consideres ser as mais importantes. Bem, depois de uma experiência destas, as minhas capacidades, sem dúvida, melhoraram com o aprender a trabalhar mais em equipa, o sentido de cooperação, de responsabilidade e, sem dúvida, a empatia. O que é que, na tua opinião, achas que tem de mudar ou de se acrescentar em Faro ou no Algarve para que mais pessoas adiram a experiências interculturais ou de voluntariado? Então, o que eu senti, até mesmo na universidade, é que por mais que se fale em experiências, em desenvolvimento de soft skills, os próprios programas das escolas e a maneira como depois são lecionados estão muito orientados para o cumprimento de objetivos. E falta aqui o desenvolvimento um bocadinho de quem é o aluno para além daquilo que está a estudar. E isso, a solução pode passar por apostar sem haver disciplinas ou programas que permitam a inscrição em outros projetos. Há muita coisa já a acontecer, mas nós não falamos das coisas essenciais quando estamos, por exemplo, a dar uma matéria específica, não falamos daquilo de quem somos nós ou o que é que sentimos quando estamos a falar daquilo, porque só a partir daí é que vimos, por exemplo, eu quando fiz a minha experiência, que cheguei à universidade na Finlândia e era como se toda a gente já tinha acabado o secundário, já tinham feito um estágio no estrangeiro, estavam no final do 9º ano, já tinham feito um estágio numa empresa, ou seja, o ambiente
já é diferente. Para mudar isso, é preciso, lá está, olharmos para os programas em não serem só um mero cumprimento de objetivos ou de metas que estão estabelecidas e poder haver espaços livres para que se fale abertamente sobre o que é que nós queremos realmente ser, como é que nós podemos descobrir e conhecermos melhor, porque isto foi um desafio às minhas capacidades e no fundo eu saí mais rico e a conhecer-me quase melhor a mim próprio por saber que afinal não era assim tão diferente daqueles que lá estavam. E o que eu sinto é que na nossa realidade quem está muito envolvido em muitas atividades ou voluntariado ou assim, por mais que isso seja é bonito de fazer, mas não é realmente valorizado como deveria ser. E, portanto, depois nós não desenvolvemos esse gosto por conhecermos. Eu aprendi muito, além das matérias, qual é a nossa história, a questão de sermos parte da União Europeia, e depois descobrimos que afinal temos tantas semelhanças e que podemos melhorar as nossas línguas com o Erasmus, que podemos melhorar a forma como vimos e os nossos comportamentos, a nossa consciência, como por exemplo a questão de sermos ecológicos, de termos das nossas ações, até nisso. Às vezes criticam muito os jovens, né, por não sermos responsáveis ou às vezes não sermos o melhor exemplo, mas nós podemos ser, e acho que isto é uma das portas para o futuro e para podermos olhar melhor para essa falha que ainda existe. Qual para ti é o som que mais caracteriza a cidade de Faro ou a região do Algarve? Quando penso em Faro, lembro-me o som dos aviões a aterrar.